Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem aí? Ou não? Como é que está o áudio aí? Eu acho que, espero que esteja tudo pela ordem, né? Tudo pela ordem, se Deus quiser, que aqui a gente está tentando ajustar da melhor maneira possível, mas nós estamos ainda nesse tempo aí de adaptações, né? Mas, se em nome de Jesus, nós vamos conseguir fazer o nosso melhor aqui. O melhor eu posso garantir, posso prometer. Muito bem, nós temos algumas pessoas aqui, eu estou acompanhando aqui, vou falar com vocês pela câmera aqui do celular, mas eu estou acompanhando aqui também no meu computador. Temos aqui já várias pessoas conectadas, eu quero desejar aqui uma boa noite, a Maria Vilma, que já está aqui conectada com a gente, a Marlene, também já está aqui ligada aqui, a Meriene também, lá da Igreja do Alto da Boa Vista, João Vitor, Juarez, e aqui lá também do YouTube, tem uma turminha aqui do YouTube também que já deu aqui o seu boa noite, deixa eu ver aqui pelo outro caminho aqui, a Val Silva, inclusive até ela pede oração aqui pelos seus filhos e netos e familiares, né? Muito bem, está aqui a Carla também, pedindo oração aqui também pelo José dos Reis, a Esther também já entrou aqui também no YouTube, a Bia também já está dando aqui seu boa noite, Bia, lá da igreja de Santa Rita, do bairro Santa Rita, Luciana também já está por aqui, Fabiana, Eliezer, a Leila também já está aqui, Ivonete, dessa vez parece que o link do YouTube deu certo. Na outra vez nós conseguimos fazer o link aí funcionar direitinho, né? Na verdade até funcionou, né? Mas acabou que eu tive que sair e ter outro link, enfim. Mas no final deu certo, pelo menos a mensagem do pastor Everton nós conseguimos acompanhar direitinho. Desta vez eu espero que todos nós consigamos acompanhar direitinho aqui sem nenhum transtorno, né? Sem nenhum problema. Muito bem. Eu vou desligar aqui... Opa. Muito bem, eu vou desligar aqui o áudio do pessoal, peço a vocês que já desliguem aí, né? Aqui, muito bem, aqui, deu um negocinho aqui. Muito bem, desliguem os seus áudios também, por enquanto, tá certo? Para que a gente não tenha nenhum problema aqui. Lembre-se de uma coisa, o pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo Zoom, o que você fala aqui no Zoom sai direto lá no YouTube, tá? Nós já estamos ao vivo, já estamos online aqui, já está tudo ok. Muito bem, amigos, nós vamos ter aqui um momento de oração, nós vamos orar a Deus agora nesse momento. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês uma música que eu já deixei separada aqui do louvor, e logo após eu vou apresentar então o nosso orador desta noite, tá certo? Então, assim como você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso querido Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma noite que nós temos aqui, a oportunidade de adorarmos ao Senhor. Estamos aqui de maneira online uns com os outros, mas sabemos, ó Deus, que a Tua onipresença está em cada lugar, em cada casa, em cada momento em que nós vivemos, em que nós estamos. Que a Tua bênção possa ser com essa transmissão, que o pastor Juninho possa ser mais uma vez usado pelo Senhor, instrumento em Tuas mãos, e que possamos sentir, ó Deus, o toque do Teu Santo Espírito mais uma vez falar aos nossos corações. São bênçãos que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, deixe-me ver aqui. De todos. Muito bem. Aqui. Muito bem. Então, tá certo. Eu vou compartilhar com vocês, então, aqui música, e aí depois nós vamos cantar esse louvor. Eu até mandei uma mensagem lá no grupo para vocês, o pessoal da igreja aí que está nos acompanhando, mas se você conseguiu esse link através de alguém que compartilhou com você esse link e tudo mais, não tem problema, você é muito bem-vindo aqui com a gente, tá? A recomendação é a seguinte, é que você separe um tempo, né, para você estar aqui, um tempo de qualidade, né,
um tempo em que você possa adorar a Deus. No momento de cantar, vamos cantar. No momento de orar, vamos orar. Então, para o que você estiver fazendo aí, sente-se, acompanhe, seja pelo seu celular, seja através da televisão, ou então do computador, mas reserve este tempo para adorar. Às vezes nós deixamos o celular ligado lá e ficamos lá lavando louça, mexendo em alguma coisa na cozinha, comendo. Separe esse momento para adoração. Se nós estivéssemos na igreja, você teria certamente se arrumado, né? Eu me arrumei, né? Então, passei até um gelzinho na cabeça ali, entendeu? Deixei em grau. Mas, enfim, né? Mas você não precisa ser tanto assim, né? Mas prepare, pelo menos, deixe suas atividades de lado, né? Deixe as distrações de lado, o WhatsApp, mensagens, né? Dedique-se agora na adoração ao Senhor. Às vezes, nós perdemos muito da qualidade da nossa adoração por permitirmos que pequenas distrações, né, interrompam ou atrapalhem a nossa adoração a Deus, né? Seja agora, seja nas demais que vamos ter, enquanto nossas igrejas não estiverem funcionando. Então, assim, a recomendação, o meu pedido é que você, então, realmente separe este tempo para adorar a Deus, tá? Exclusivamente para adorar a Deus, ok? Muito bem, gente. Então, nós já oramos, já pedimos a bênção de Deus. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora um louvor, então, e vamos cantar. É uma música que vocês conhecem, creio que boa parte, se não todos aqui conhecem, e logo após esse louvor, nós vamos, então, ter a mensagem do pastor, tá joia? Então, que Deus possa nos abençoar e possa aceitar o louvor que queremos prestar a Ele neste momento. Cante com o seu coração, cante com a sua alma, e vamos louvar ao Senhor.
Muito bem, amigos. Eu creio que deu tudo certinho, né? Espero que você tenha louvado ao Senhor aí, né? Com a sua voz, com o seu... Afinal de contas, Jesus, ele merece a nossa adoração, não é verdade? Muito bem, amigos. Temos mais algumas pessoas que chegaram aqui. Eu estou aqui vendo aqui que temos aqui a Kel, que já deu aqui uma boa noite para todo mundo. Boa noite para você também, Kel. A Dilson, também aqui uma boa noite a todos. A Daniele, também lá da igreja do Novo Delfino, também já chegou por aqui. A Esther, inclusive pediu oração aqui pela igreja lá de Glaucilândia, nossa igreja aqui pertinho, faz parte aqui das nossas igrejas. Um abraço aí, nossos queridos irmãos de Glaucilândia. Enfim, a Letícia também já entrou aqui pelo YouTube. Enfim, é muito bom poder recebê-los aqui. Deus seja louvado com a presença de cada um aqui, nesse sentido online, mas com o mesmo propósito de adorar ao Senhor, né? Muito bem, amigos, sem mais delongas, né, vamos aqui dar continuidade aqui à nossa adoração nesta noite. Eu tenho aqui hoje o privilégio de poder apresentar a vocês, ele já está por aqui já, o pastor Carlos Fernandes Júnior, né? O mais conhecido como pastor Juninho, né? Pastor Juninho, ele é um colega nosso já há muito tempo, antes de eu ser pastor, lá na Igreja do Progresso, em Belo Horizonte. Conheço a família dele, a irmã, a mãe, né? Já tive a oportunidade de estar na casa dele também, somos amigos já há um bom tempo, conheci ele antes de ir lá para o seminário, durante o seminário, obviamente, conversamos também, agora ele está no ministério, e diga-se de passagem, um ministério abençoadíssimo, né? Ele já trabalhou em alguns lugares, né? Por último, agora, foi líder do Ministério Jovem, lá na Missão Mineira Oeste, lá na minha querida terra de Uberlândia, onde minha mãe mora, meu irmão, tenho parentes lá, e ele estava ali como diretor jovem para aquele campo, para toda a missão ali, e agora, mais recentemente, se não me engano, a partir do ano passado, ele vai confirmar aí, ele está atendendo agora, cuidando, pastoreando a Igreja Central de Belo Horizonte, né? Então, aí, se não for, não sei, talvez ele tenha essa informação, mas creio eu que se não for a maior, com certeza, das maiores igrejas do estado de Minas Gerais. Esse menino é fraco, não. Muito bem, amigos, então ele vai estar aí com a gente, para poder compartilhar conosco aí a mensagem, e eu quero apresentar aqui para você, pastor Juninho, a nossa igreja aqui, um conjunto de igrejas, né, que nós chamamos aqui de distrito, aqui de Montes Claros. Esse conjunto de igrejas nosso aqui fica na região dos bairros ali Santa Rita, especialmente Santa Rita, Delfino Magalhães, Novo Delfino, Alta Boa Vista, e duas cidades aqui, vizinhas aqui, que fica aqui perto, Coração de Jesus e Glaucilândia. Essas são as igrejas que eu cuido aqui, que os irmãos estão aqui hoje para poder ouvi-los, e outros amigos também, que certamente também recebem links, nossos irmãos que estão aqui conosco, também são bem-vindos. Mas eu quero dizer para você, pastor Juninho, que essas igrejas que eu mencionei aqui, são as melhores igrejas da Missão Mineira Norte, pode crer nisso. Os melhores líderes, os melhores membros, para a honra e glória de Deus, né? Então, hoje você vai poder aí compartilhar a palavra do Senhor com esses irmãos queridos e que Deus possa usar você mais uma vez. Está contigo agora aí, amigo. Pastor Guarijoni, muito obrigado pelo convite de estarmos juntos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Há 12 anos eu estive comportando em Montes Claros. E eu fui na igreja de Santa Rita, né? Isso foi minhas segundas férias de comportagem, no ano de 2009, e eu estive na igreja de Santa Rita. E, de fato, uma igreja muito acolhedora, né? Eu me lembro, assim, já faz mais de uma década, né? Isso porque a gente está ficando velho, mas eu me lembro que foi uma igreja que nos recebeu muito bem. Eu me lembro, assim, não me lembro do nome, mas minha irmã nos recebeu para almoçar. Isso foi muito importante, né? Então, é muito bom, né? Eu gosto muito de Montes Claros, aprendi muito da comportagem de Montes Claros, de fato, é um povo especial, né? O povo de Montes Claros e o distrito de Santa Rita, sem dúvida. Pastor, muito obrigado. Nós nos conhecemos antes de nós sermos pastores, né?
trabalhava lá no Banco Real, se não me engano, né? E veio para Belo Horizonte, a gente criou uma grande amizade, e é muito bom, né? A obra do Senhor, ela tem essa bênção, que nós somos colegas de trabalho dos nossos amigos, né? Então, é muita bênção na nossa vida. Queridos, vamos então à palavra, né, do Senhor. Eu espero que você receba aí a bênção, né, da revelação da palavra de Deus na sua vida, e que a gente possa, ao desconectar aqui, ter a certeza que Deus falou conosco. Eu acho que é sempre essa experiência que a palavra nos oferece. Eu quero convidar você, então, nós vamos, então, e aí pega a sua Bíblia, viu? Porque é o seguinte, nós vamos trabalhar bastante com a Bíblia hoje, claro, né? Essa é a nossa prática com o povo adventista. Você que é convidado para estar aqui também, né? É uma alegria muito grande poder ter você. Então, Lucas capítulo 5, vamos para o Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 5, nós vamos ler aqui a partir do verso 33. Lucas capítulo 5, a partir do verso 33, viu? Aí coloca no chat aí, você que está no YouTube, você que está aí no Zoom, coloque abrir a Bíblia. Bíblia aberta, coloque Bíblia aberta, né? A palavra de Deus, ela sempre nos traz uma experiência nova. Tem pessoas aqui que são crentes há 40 anos, e alguém pode pensar, mas você não enjoa de ir na igreja? Você não enjoa de estar ali sempre? É sempre a mesma coisa? Não é, porque a palavra de Deus sempre nos traz uma experiência nova, sempre nos traz uma experiência nova. Talvez você já leu esse texto, e você agora vai ver uma nova perspectiva dele, porque esse é o poder da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a novidade, o refrigério. Quero convidar, então, você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Abriu a Bíblia aí? Estamos juntos? Bíblia aberta? Lucas, capítulo 5, verso 33. Antes de ler a palavra, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. E a sua misericórdia é todo dia, todo tempo. Por isso, Pai, Senhor, agora neste tempo em que teu povo está reunido aqui virtualmente, pelas limitações impostas ao momento que nós vivemos, nós te pedimos, Pai, que a tua palavra, que o Senhor fale conosco, nós possamos ter essa certeza, Pai. Por isso, visite a cada casa agora, com a presença do Santo Espírito, porque o Santo Espírito não vê barreiras, não vê barreiras. Por isso nós clamamos, Pai, o poder do teu Santo Espírito nessa noite, para que nós possamos compreender o que a tua palavra nos diz. É isso que lhe peço e agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Aí, o pessoal no YouTube já colocou Bíblia aberta. Bíblia aberta, muito bom. Então, diz assim, texto sagrado, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em Lucas, capítulo 5, verso 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse, podeis jejuar os convidados para o casamento enquanto estão com o noivo? Dirão, contudo, em que dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Verso 36. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o vinho novo, porque diz, o velho é excelente. Queridos, Jesus está aqui mais uma vez aqui, sendo inquirido, né? Mais uma vez, Jesus está sendo testado. E agora, curiosamente, quem faz isso são os discípulos, né? Os discípulos estão perguntando, os discípulos de João, estão perguntando o seguinte, olha, por que os fariseus jejuam
e os seus discípulos assim não fazem. Por quê? Por quê? Bom, quando eu era menino, lá na Igreja do Progresso, em Belo Horizonte, eu sempre tive muito medo de jejuar. Muito medo. Por um motivo. Sempre que tinha algum irmão que jejuava no sábado, e nós perguntávamos: ei, irmão, como é que o senhor está? Ele dizia assim: estou jejuando, eu estou em jejum. Me parece que para alguns, em algum tempo, as práticas espirituais, elas parecem mais rituais, sacrifício e de dor. É por isso que eu vou ser bem sincero com vocês. Eu só comecei a jejuar na minha vida depois que eu me tornei pastor e aprendi que o jejum não é um ato externo que nós temos que mostrar para alguém que nós estamos em sofrimento. Mas o jejum é um tempo que nós tiramos para que Deus possa se comunicar com mais força ao nosso coração. Quando você jejua, você sente menos sono, quando você se acostuma, né, com o jejum. O jejum faz bem para a saúde. Então, os discípulos estão perguntando por que os seus discípulos não jejuam? Pelo contrário, os discípulos de Jesus, eles eram corados, gordinhos, né? Jesus era, inclusive, chamado, assim, de glutões, né? Eram glutões, né? E Jesus, diz a eles assim, olha, eles terão motivo para jejuar, mas, por enquanto, eles estão com o noivo. Eles sabiam que os discípulos de Jesus não jejuavam, porque quando Jesus passava, o aspecto que se tinha ali com seus discípulos não era de sofrimento, de uma contrição sacrificial. Não. Os discípulos de Jesus estavam em alegria, eles davam risadas, eles cantavam. E aí, Jesus, para explicar bem o que o texto está oferecendo aqui, ele, então, oferece duas pequenas parábolas. A primeira parábola que Jesus oferece aqui é sobre que não se põe remendo de veste velha, não se põe remendo novo, não se coloca pano novo em veste velha. Quando uma roupa dá um problema, você não coloca um remendo, porque senão aquele remendo rasga e Jesus diz que fica maior o buraco, ou a rotura. Essa é uma parábola que Jesus conta sobre essa combinação entre o novo e o velho. Mas Jesus também ele conta uma parábola aqui interessante. Ele fala que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Odres são bolsas de couro, que pode ser de cabra ou de boi, mas na época de Jesus, mais de cabra, umas bolsas assim como uma garrafa. O odre era como se fosse uma garrafa. E ali as pessoas colocavam vinho, azeite, água. Alguém que era convidado para uma festa levava o azeite para oferecer ele para a pessoa no odre. Um viajante que saía de uma cidade para outra colocava no seu odre água, porque o couro preservava um pouquinho a temperatura da água. E também era comum colocar vinho, o suco da uva, no odre. Só que Jesus está dizendo que não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque quando o odre é velho, as pessoas tomavam aquilo e começavam a ter bactérias ali, né, invisíveis no odre. E quando colocavam um vinho novo no odre, o que acontecia? Aquele vinho fermentava. Fermentava, o suco fermentava. E o odre, o couro, quando ele é novo, ele é elástico. Ele tem elasticidade. Quando o couro envelhece, você sabe que ele fica rígido. Então, não se coloca vinho novo em odres velhos para que o vinho não rompa o odre, para que aquilo não estoure. Entende? Jesus então está falando sobre vinho novo e odres velhos. É claro que Jesus não está respondendo, e aqui é algo importante para que a gente possa avançar nessa noite. É claro que Jesus não está respondendo a questão do jejum com vinho e odre, é uma parábola. Na verdade, Jesus está dizendo sobre mentes, mentalidades. Jesus, ele se coloca dentro de muitas condições. Nós sabemos que Jesus é o médico dos médicos, nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, e Jesus aqui também está se colocando como um vinho novo, o vinho novo. E Jesus, como vinho novo, não pode estar em odres velhos. Jesus, como vinho novo, não pode estar em mentes envelhecidas, porque não cabe. Jesus nunca coube dentro de estruturas envelhecidas.
Se a gente chegasse no céu e perguntasse assim para Deus, Deus, o que é mais fácil? Abrir o mar vermelho ou abrir uma mente? O que será que é mais fácil? Abrir o mar vermelho ou abrir uma mente? Eu acredito que Deus diria assim, olha, abrir o mar vermelho é fichinha, fichinha. Eu quero dar um exemplo aqui. O Guarijone, assim como eu, estudou lá na Bahia, né? E eu sou de Belo Horizonte, e BH não tem muita variedade de frutas, né? Então, por exemplo, eu nunca tinha visto ou ouvido falar de um tal suco de cupuaçu. Nunca, 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 nunca. E nos 3 anos que eu estudei no IAN, nos 4 anos que eu estudei no IAN, na Bahia, lá, o pessoal gosta muito de suco de cupuaçu com leite. E eu, meio assim, animado, não quero, não gosto, não vou experimentar, não quero, né? A minha mente estava fechada para isso. E eu me lembro uma vez que eu fui num lugar que o Guarijone sabe bem, né? Onde é que chama Vale Ouro, né? Era a lanchonete do Val. E lá tinha o X Teologia, né? Aí tem X Burger, X, né? Lá tinha um X Teologia. E o X Teologia salvava o teologano, porque era barato, muito barato. Até hoje é bem barato. E eu falei, eu quero um X Teologia, porque não tinha carne e tal, era um sanduíche mais natural. E a mulher falou assim, e vai te beber o quê? Eu falei, quero suco de laranja. E ela disse assim, não tem. Eu falei, então tem aí um outro suco, tipo limão? Não tem. Hoje só tem cupuaçu, vai querer? E eu falei assim, eu acho que hoje é o dia de experimentar esse trem, né? Bem mineiro, né? Esse trem. E aí eu fui e experimentei. E eu tive uma overdose de prazer. Gente, hoje, se perguntar qual é o meu suco favorito, eu vou dizer de cupuaçu. Aqui em casa a gente não fica sem. Eu deixei de experimentar durante tanto tempo esse suco porque a minha mente estava fechada. Quando uma mente ela se fecha, né? O processo de abrir é muito difícil. Um grande problema dos fariseus ali, e a gente vai fazer um estudo hoje que talvez você nunca viu na sua vida. O grande problema dos fariseus é que a mente deles estava fechada para receber Jesus. Por isso, tantos preconceitos e tantas perguntas, né? Pois bem, uma das grandes questões sobre o ministério de Jesus é se ele era ou não era o Messias. Se ele era ou não era o Messias. Pois bem, nós temos na Bíblia diversas profecias messiânicas. Diversas profecias messiânicas. Então, coloquem no chat aí do YouTube, eu coloco aqui. Vamos interagir, gente. Vamos interagir. Sermão interativo. Coloquem, me ajude a lembrar agora de algumas profecias messiânicas, tá? Vamos lembrar algumas aqui. Uma, que o Messias nasceria na cidade de Belém, não é isso? Belém? Tá certo? Belém? Belém? Outra coisa, que o Messias, ele nasceria de uma virgem. Tá certo isso também? Tá certo? Que o Messias, ele sofreria. Também tá certo, né? Nós temos ali, por exemplo, Isaías 53. Mas veja, uma escola rabínica no tempo de Jesus, porque essas profecias, elas têm uma certa subjetividade. Uma escola rabínica no tempo de Jesus. Aí eu quero que você anote isso aí, tá bom? Na sua Bíblia, em algum lugar. Uma escola rabínica no tempo de Jesus baseado no texto, eu não vou ler por causa do tempo, porque nós temos que fazer um estudozinho aqui bem interessante, baseado no texto de Isaías, capítulo 35, do verso 5 a 7, e estabeleceu que quando o Messias viesse, ele faria 3 sinais que Israel ainda não havia visto. 3 sinais messiânicos que o Messias, que só o Messias poderia fazer e que Israel ainda não havia experimentado esses sinais. 3 milagres messiânicos. Quais serão esses 3 sinais? Alguém sabe? Pode postar no chat, tá? Vamos participar um pouquinho. Quais são os 3 sinais que uma escola rabínica, no tempo de Jesus, uma escola rabínica importante, havia determinado? Olha, tem as profecias messiânicas, mas se o Messias,
ele fizer esses 3 sinais, se alguém fizer esses 3 sinais, então esse indivíduo será considerado de fato o Messias a quem nós aguardamos. Sempre que eu digo isso, alguém diz assim, ressuscitar, né? A gente pensa em coisas grandes. Mas veja, se você abrir a sua Bíblia depois, né? E você ir lá em Isaías capítulo 35, versos 5 e 7, você vai encontrar ali mais ou menos, não está muito claro alguns, mas mais ou menos, os 3 sinais messiânicos. Que eu quero convidar você a anotar quais são eles aí. O primeiro sinal messiânico que só o Messias poderia fazer seria a cura de um leproso. O primeiro sinal messiânico seria a cura de um leproso, beleza? Vai anotando aí. O segundo sinal que só o Messias poderia fazer seria a cura de um endemoniado. Só que preste bem atenção. Um endemoniado mudo. Não é qualquer endemoniado. Um endemoniado mudo. E o terceiro sinal que o Messias realizaria quando ele viesse seria a cura de um cego, mas um cego de nascença. Não é qualquer cego. Um cego de nascença. É por isso que nós vamos ler alguns textos aqui e nós vamos ver se Jesus, de fato, apresentou esses 3 sinais messiânicos. Podemos começar, então? Então, o primeiro texto está lá em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, verso 1 a 4. Mateus, capítulo 8, verso 1 a 4. Pega a sua Bíblia, anota esses textos, tá bom? Diz assim, olha o que o texto diz. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo aproximados, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente, ele ficou limpo de sua lepra. Agora, preste bem atenção aqui aos detalhes dos versos e verso 4. Disse-lhe, então, Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostre-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Você vai pegar a sua Bíblia e vai colocar uma referência bíblica, que eu também não vou visitá-la por causa do tempo. Você vai colocar uma referência aí de Levítico, pega uma caneta e coloque Levítico 14. Lá nas leis que nós encontramos em Levítico, quando alguém fosse curado de lepra, essa pessoa deveria se apresentar ao sacerdote e o sacerdote iria examinar essa pessoa. E se o sacerdote atestasse que, se essa pessoa de fato foi curada de lepra, deveria haver um sacrifício, uma oferta. Mas, para além disso, preste bem atenção, quando Jesus diz, olha, não digas a ninguém, mas mostre ao sacerdote, o sinédrio, preste bem atenção nisso aqui, o sinédrio era uma casa legislativa com aspectos políticos e religiosos de 71 homens. Eles se reuniam numa antessala do templo, 71, porque era ímpar. Nesse sinédrio havia homens de diversas seitas judaicas. Embora os fariseus, você sabe, fosse a minoria, os fariseus tinham muito controle sobre o sinédrio. Veja, o sinédrio era um órgão que era, assim, de maneira subjetiva, responsável por atestar se o indivíduo era ou não era Messias. Alguns historiadores diziam que só na época de Jesus, 10 homens se disseram ser o Messias. Era uma confusão. E os homens do Sinédrio levavam muito a sério essa questão da messianidade de alguém. Pois bem, quando Jesus diz assim, vai, mostra-te ao sacerdote, Jesus, então, está provocando o sinédrio, preste bem atenção nisso, Jesus está provocando o sinédrio sobre a sua messianidade.
Vocês vão perceber nas narrativas bíblicas que depois de Mateus capítulo 8, onde Jesus está, tem membro do Sinédrio, tem fariseu, tem publicano e tem sacerdote. Por quê? Porque quando aquele homem vai mostrar-te ao sacerdote, aquela notícia se espalha. E agora, os homens do Sinédrio, todas as seitas, agora estão orbitando ao redor de Jesus para verificar se ele é ou não é de fato Messias. É por isso que onde está lá Jesus, tem membro do Sinédrio, tem fariseu, e eles eram poucos. Eles caminhavam muito para seguir Jesus, porque eles viram que o primeiro milagre messiânico Jesus realizou. E preste atenção numa coisa. Até Mateus capítulo 8, Israel nunca havia visto alguém ser curado de lepra. Você pode dizer assim, pastor, o senhor está esquecendo de Naamã. Lembre-se que Naamã não era do povo de Israel. Nenhum israelita, até esse período, havia sido curado de lepra. Quando Jesus realiza esse milagre, diz ao homem, não fala para ninguém, para não perder a credibilidade, para não parecer que é fofoca, mas vai ao sacerdote, o sacerdote examina aquele homem. E agora a notícia se espalha, que Jesus realizou o primeiro sinal messiânico. Então, nesse gabarito de 3 sinais, eu pergunto a você, Jesus realizou o primeiro sinal messiânico, sim ou não? Sim, Jesus curou um leproso. Agora, vamos para o segundo sinal messiânico. Está lá em Mateus, presta atenção, vamos lá junto? Está aqui pertinho. Mateus, capítulo 9, verso 32 a 34. Mateus, capítulo 32 Mateus capítulo 9, versos 32 a 34. Olha só que interessante, diz assim. Ao retirarem-se eles, foi trazido, olha o que o autor está dizendo, Mateus. Só um parênteses aqui. Você sabe que Mateus é o evangelho dirigido aos judeus, né? Você sabe disso, né? Cada evangelho tem um público-alvo. Mateus é o evangelho especialmente dirigido aos judeus. Tanto é que Mateus já começa com a genealogia que liga Davi diretamente a Jesus. 14 gerações. Só esse detalhe. Olha só o que Mateus está aqui nos ajudando, né, no evangelho. Mateus 9, 32. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo, mas não é qualquer mudo. Presta atenção nos detalhes. Um mudo endemoniado. E expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam. E por que elas se admiravam? Porque o verso continua dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Esses 3 sinais messiânicos, o primeiro que foi cumprido por Cristo e o segundo que nós estamos vendo agora, só o Messias poderia realizar. Gente, e aí, olha que legal. Lê o texto aí. Olha o que diz o verso 34. E os fariseus se acercaram ao redor de Jesus e adoraram a Jesus, dizendo, eis o Messias a quem aguardávamos. É isso que acontece no texto? Foi isso que os fariseus fizeram? Foi ou não foi? Foi isso que os fariseus fizeram? Eles adoraram a Jesus? Receberam Jesus como Messias? Mesmo Jesus tendo feito o sinal messiânico? Não. Olha o que eles fizeram. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é o quê? Que se expele os demônios. Sabe por que eles fizeram isso, gente? Porque vinho novo não pode caber em odres velhos. Vinho novo não pode caber em odres velhos. Odres velhos não estão prontos, não podem receber o vinho novo. Jesus cumpriu o primeiro milagre messiânico, sim ou não? Sim. Jesus cumpriu o segundo sinal messiânico? Sim. Mas aqueles fariseus, em vez de adorarem, eles poderiam dizer, eis o tempo que nós aguardávamos, o tempo que nós esperávamos, o Messias chegou, o tempo messiânico se inaugura em Israel.
Ao contrário disso, o que eles disseram foi o seguinte: é pelo maioral dos demônios é que se expelem demônios. Então vamos ver o terceiro sinal messiânico, que está no livro de João. Livro de João. E nós vamos ler aqui uma série de textos. Eu não quero ultrapassar o horário, né? Mas nós estamos já caminhando, assim, mais ou menos para o fim. Nós estamos no último sinal messiânico. João, capítulo 9, a partir do verso 1. Preste bem atenção nisso aqui. Assim diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego. Qualquer cego? Não. Cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que manifestem neles as obras de Deus. Você está entendendo o contexto desse texto aí? Jesus está dizendo: ninguém pecou. Isso aqui é a natureza pecaminosa do homem, da humanidade. Não é que seus pais pecaram, mas ele especificamente, para que manifeste nele as obras de Deus. Verso 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e vem à noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Por que Jesus pede para esse homem lavar os olhos do tanque de Siloé? Porque Jesus sabia o rebuliço que ia dar. O tanque de Siloé era um lugar que ficavam muitas pessoas. Quando aquele homem vai ao tanque, aquilo ia se espalhar. E o texto continua dizendo: então os vizinhos e o que dantes conheciam de vista, com o mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros não. Mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe: pois como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui-me e lavei e estou vendo. E disseram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Aqui você vai entender por que o verso 31 narra a partir disso. Verso 13, estamos no verso 13, capítulo 9. Pega a sua Bíblia, rabisca a sua Bíblia. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Gente, o que os fariseus têm a ver com o homem que foi curado de cegueira? Ah, porque ele era cego de nascença. E a cura da cegueira de nascença era um sinal messiânico. E por isso que eles levam aos fariseus. Os fariseus eram estudiosos da Bíblia. Eles sabiam dos sinais messiânicos. Agora eles poderiam ter oportunidade de ver aquilo que eles estudavam de maneira viva diante deles em Cristo Jesus. Verso 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? O que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos... O que sua Bíblia diz aí? Sinais. Eles estão falando de um dos sinais messiânicos. E o texto diz que houve dissensão entre eles. Entre os fariseus, haviam aqueles que eles eram odres velhos. Eles nunca receberiam Jesus como Messias. Mas havia os homens sinceros, que estão vendo sinais sendo realizados. E eles agora dizem: mas ele deve ter algo especial, ele deve ser o Messias. Por causa dos sinais. Jesus, nesse momento, já havia curado um leproso, um endemoniado mudo, e agora um cego de nascença. Mas o texto continua dizendo assim, ó. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele. Não acreditavam os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Por que nesse texto nós vemos os fariseus chamando os pais? Porque a grande questão desse texto não é o sábado, como alguns pensam. A grande questão desse texto não é mesmo nem a cegueira por si só. A grande questão desse texto é se, de fato, esse homem
era de fato cego de nascença. A grande questão é essa. É por isso que ele chama os pais. Porque todo mundo que poderia afirmar se ele era se ele era ou não era cego de nascença. E aí, o verso 19 dizia: E os interrogaram: É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, veio agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Já parou para pensar alguma vez nesse texto? Por que os pais desse jovem diz que idade ele tem? Queridos, isso aqui não é uma conversa de esquina, não. Não é uma conversa de esquina. Isso aqui é um evento oficial. Os pais estão dizendo que legalmente esse jovem já pode responder pelos seus atos. Porque essa é uma conversa, é como se fosse um tribunal. Existe uma linguagem jurídica que é entranhada nesse texto. Olha o que diz, e aí fica muito claro, o verso 22. Isto disseram seus pais, presta bem atenção, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse Jesus ser o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Só uma explicação aqui. Você sabe que Jesus Cristo não é nome, você sabe disso? Jesus é nome, mas Cristo é título. E Cristo significa Messias, ungido, o aguardado. Presta bem atenção. Os fariseus já sabiam que Jesus havia curado um leproso e já haviam curado um mudo endemoniado. O povo já está dizendo que Jesus é o Messias. Os fariseus, eles haviam se reunido e eles haviam chegado a uma conclusão. Se alguém por aí disser que Jesus de Nazaré é o Cristo ou o Messias, haveria uma maldição sacerdotal sobre essa pessoa. Havia uma expressão no tempo de Jesus, em hebraico, que é haren, bem gutural assim, ó, bem arranhado, haren. Essa maldição era a expulsão da sinagoga. Quando uma pessoa era expulsa da sinagoga, era o pior dos castigos. Por quê? A sinagoga, ela não era apenas a igreja onde as pessoas iam. A sinagoga era o centro da sociedade da época. Lá as pessoas firmavam negócios, estabeleciam laços e adoravam. Então, os pais deste jovem tinham muito medo deles receberem essa maldição. E os fariseus, que tinham odres velhos, não estavam dispostos a receber Jesus como Messias, haviam agido de maneira antecipada, dizendo: se alguém contar que Jesus é o Cristo, então vai ser expulso da sinagoga. Agora, o verso 24 diz: então chamaram pela segunda vez o que fora cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Eu sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram depois: que te fez ele? Como abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vos tornar também seus discípulos? Nossa, ele foi irônico, provocou os homens. E eles dizem assim, ó: discípulo. Então os juriaram e lhes disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Odres velhos, não podem receber o vinho novo, que é Cristo Jesus. Moisés não era um fim em si mesmo. Moisés apontava para o Messias. Mas eles estavam tão obcecados com seus ritos, suas tradições, sem sentido. O problema não é ter tradição. As tradições em si mesmas não são equivocadas. As tradições, elas não são as cinzas de uma religião antiga. Mas as tradições que são baseadas na palavra, na verdade, elas são as chamas
que incendeiam, né? As boas tradições, as tradições corretas, os rituais corretos. Mas aqui, eles haviam ficado no passado, nas tradições antigas, estavam lá na lei de Moisés, estavam lá em Moisés. Quando Moisés, na verdade, é o meio. A lei é o meio para a gente chegar a Cristo, para entender o Cristo ressurreto, mas eles haviam entendido que aquilo era um fim em si mesmo. Eles nunca receberiam Jesus. O Jesus, filho de José e Maria? O Jesus, aquele que os irmãos eram conhecidos por aí? Não. Esse Jesus não tem cara de Messias. Ele não tem jeito de Messias, porque eles estavam cegos. A mente deles, presta bem atenção, a mente deles estavam embotadas, cauterizadas, anestesiadas para receber. O maior milagre que acontece na vida de alguém é quando essa mente se abre para o evangelho do reino, é quando uma mente se abre a Cristo, a Jesus, é quando se reconhece que Jesus de Nazaré é o Messias, é o Salvador do mundo, a quem a Bíblia, os profetas, os poetas apresentavam. E sabe o que aconteceu? O verso 30 e 31 diz assim: respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Aquele homem está dizendo: vocês são religiosos. Vocês deveriam saber de onde ele veio. Vocês deveriam saber. Ellen White disse que o povo de Israel estava, assim, enfadado pelos fariseus e as suas pregações enfadonhas e sem sentido. A Ellen White diz no livro Das Tuas Nações que a voz de Jesus soou como música aos ouvidos das pessoas que estavam assim pesados com aquela religião baseada em nada, apenas em tradições rituais sem sentido. E o verso 31 diz assim, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, teme a Deus e pratica a sua vontade, e a este atende. O que é isso? Salvação pelas obras. O verso 32, e aí você pode destacar aí, diz o seguinte: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Quando Jesus ele cura o cego de nascença, Jesus ele cumpre os 3 sinais messiânicos. O homem diz assim, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas sabe o que os odres velhos fizeram? Leia comigo o verso 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e ensina a nós? E se esse texto aqui fosse em hebraico, ele estaria descrito assim: harem, e os expulsaram. Por que eles expulsaram? Porque vinho novo, Cristo, Jesus, o Messias, não pode caber em odres velhos. Aí, nesse pano de fundo, nesse contexto, que talvez você está conhecendo hoje, a conversa que Jesus tem com Nicodemos, ela faz mais sentido. Abre comigo aqui em João, capítulo 3. Abre comigo. João, capítulo 3. João, capítulo 3. Diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais. Não diz aí milagres. A questão não são os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus eram apenas sinais. Os milagres de Jesus não eram um fim em si mesmo, apenas apontava para algo maior. Como diz o outro, quando alguém aponta o dedo para a lua,
O tolo olha para a ponta do dedo. O sábio olha para a lua. Algumas pessoas, elas ficam olhando apenas para os milagres de Jesus. Na verdade, os milagres de Jesus eram apenas sinais que apontavam para a sua messianidade. Os milagres sempre são sinais. Só abrindo parênteses, é por isso que muitas vezes alguém diz assim: olha como Jesus curou naquele tempo. Milagres são sinais e não fim em si mesmo. E aí, retomando aqui, Nicodemos diz, né, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E o verso 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer, o que diz aí o texto? De novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus. Meu querido, meu amigo, irmão de Montes Claros ou de algum outro lugar, o maior milagre que acontece na vida do homem é quando acontece na sua mente. Na sua mente. Há mentes que estão secularizadas, há mentes que estão longe do evangelho, são liberais, e não dão a Jesus a sua messianidade. Há mentes que são mentes, assim, farisaicas, cheias de tradições, de ritos, dão mais valor aos ritos do que ao próprio Deus. São pessoas que frequentam a igreja há anos, mas são convencidos da verdade, mas não são convertidos à verdade que é Jesus de Nazaré, o Cristo ressurreto. A mensagem de hoje, ela coloca diante de nós um alerta, um alerta. Cuidado com a sua mente. Porque, de fato, você pode viver a sua religião durante a sua vida toda. Você pode bater no peito e dizer, eu sou adventista há 40, há 30 anos. Assim como os fariseus. Veja, hoje dizer que alguém é fariseu é um xingamento. Mas não deveria ser assim. Porque os fariseus, eles estudavam a Bíblia. Eles eram bem sinceros. Eles eram sinceros, mas eles eram sinceramente errados. Eu creio que muitos fariseus se salvaram porque eles nasceram de novo. Mas o núcleo duro dos fariseus não abriram a sua mente para Cristo. Não se permitiram nascer de novo. Meu querido, minha querida, o único meio da gente se salvar nesse mundo é nascer de novo. E nascer de novo todos os dias e viver o evangelho. Olha só, Jesus, ele nunca coube dentro de estruturas religiosas. Presta bem atenção. Jesus não coube dentro do farisaísmo da sua época. Jesus não coube dentro do catolicismo medieval. Jesus não coube dentro do protestantismo apostatado. E Jesus hoje não cabe no evangelicalismo moderno. Todos esses movimentos, sabe o que eles têm em comum? Eles não seguem a palavra, eles seguem as tradições. E dentro até mesmo da nossa experiência espiritual, como povo remanescente de Deus, há muitas pessoas que são frias, são duras, não têm amor, vivem coisas durante toda a sua vida, se importam mais com ritos do que com pessoas, assim como os fariseus. Qual que é o perigo disso? Você sabe que... Por que eu preguei essa mensagem hoje a vocês? Porque, claro, essa epidemia não é uma das pragas. Alguém perguntou, pastor, essa é uma das 10 pragas? Não sei se perguntaram ao pastor Guarijone, né? É uma das pragas do Apocalipse? Não, não é. Mas essa pandemia é um sinal. É um sinal. Mas às vezes a nossa mente está tão assim,
embotada, tão anestesiada, que a gente está esperando a vacina como a nossa grande esperança. Eu tô doido para essa vacina chegar. Mas ela não vai solucionar nada. Porque quando essa vacina chegar, o mundo vai continuar a mesma coisa. Não existe mundo normal. Porque não é normal uma mãe enterrar um filho. Não é normal um esposo acompanhar uma esposa durante o tratamento de câncer, penoso e duro. Sabe o que é normal? Normal é o lugar que eu e você fomos criados para estar, que é o céu. Lá é normal. Isso aqui não é normal. E os sinais estão aí. Só que se você não nascer de novo, os sinais vão acontecer diante de você, mas você não vai perceber o Cristo ressurreto, o Messias. Os fariseus perderam a oportunidade que estava diante deles. Eles viram um leproso ser curado. Eles viram um endemoniado mudo falar. Eles viram um cego de nascença ver. Hoje, existe uma profecia sobre nós, a mornidão, coisas estão acontecendo, o nosso povo continua morno. Por quê? Porque está faltando uma experiência do reino, está faltando nascer de novo, está faltando uma mente nova. Na nossa igreja não está faltando dons, não está faltando recursos financeiros. Sabe o que está faltando na nossa igreja? Gente convertida a Jesus, o Cristo ressurreto, gente que nasce de novo, gente que aqui tem uma expressão em BH, gente que é feijão sem bicho, gente que é convertida, gente que tem o evangelho nos olhos, gente que ama, é amada, é amável, é gostável, gente que prega o evangelho. De gente religiosa, as igrejas estão cheias, está faltando gente convertida, que entrega a sua mente diante de Cristo Jesus. A história é cíclica. A minha oração, desejo de Deus nessa noite, uma das noites mais especiais da nossa vida, é que a gente possa nascer de novo. É que a nossa mente não possa ser um odre velho, mas que a nossa mente possa ser um odre novo para receber Jesus, a novidade que dura para sempre. Jesus, o Rei do nosso reino. Jesus, o motivo pelo qual nós aguardamos e esperamos um outro tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Clame pelo Espírito Santo. Que nós não possamos cometer os erros do povo de Israel, dos fariseus, mas que nós possamos permitir que a revelação, o Espírito Santo, possa renovar a nossa mente. E a gente ser gente fácil, gente que mesmo nas dificuldades tem serenidade, gente que sabe ler os sinais do reino do Evangelho eterno. Essa é a minha oração e o desejo, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E lá no João capítulo 3, verso 5, diz: quem não nascer de novo não pode entrar no reino, porque quem não ver o reino não vai entrar nesse reino. Os fariseus, os sacerdotes, os membros do sinédrio, eles não viram o reino. Estava diante deles, mas eles não viram. E ninguém pode entrar em algum lugar que a gente não vê. Então, minha oração, desejo de Deus na minha vida e na sua vida é que nós possamos nascer de novo e sermos convertidos ao Evangelho verdadeiro, Evangelho de Cristo Jesus. E quando os sinais se cumprirem, nós possamos dizer: eis o nosso Deus, a quem nós aguardamos. Amém. Muito bem, pastor. Deus seja louvado aí pela mensagem. Creio que o caminho é esse mesmo, essa abordagem, nem eu, né, tinha visto também essa questão dos sinais, né, realmente foi muito inspiradora, né, essa mensagem aí, bíblica, que realmente falou aí com certeza aos nossos corações, né. Tivemos aqui várias pessoas aqui interagindo aqui com a gente, né, tanto pelo chat aqui do YouTube, quanto também pelo Zoom aqui.
Pelo YouTube aqui, a Esther disse, a Deislane falou, palavra abençoada para os meus amados. A Esther também comentou aqui, precisamos nascer de novo, que Cristo Jesus transforme nossas vidas. Aqui o pessoal dizendo amém, linda mensagem maravilhosa. Quem nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, amém. Enfim, né? O pessoal aqui interagindo aqui com muitos améns, a gente que fica pregando aqui dessa forma, né, pastor? A gente não ouve a reação dos irmãos, né? Mas está aqui registrado aqui, e realmente Deus usou você aqui nessa noite. Agradeço muito a Deus, primeiramente, por poder ter ouvido aqui esta mensagem, e também quero agradecer você por ter aceito esse convite. Eu sei que você tinha aí um outro compromisso até agora, bem pertinho da nossa live aqui, da nossa transmissão. Mesmo assim, já saiu de um, já pulou para o outro imediatamente. Eu sei que não é fácil para um pastor sair de um compromisso, já sair e emendar logo no outro, ainda mais assim, virtualmente, né? Prega num lugar, prega no outro. Mas que bom que você aceitou, porque tenho certeza que essa mensagem encontrou lugar em nossos corações, né? Que Deus possa estar abençoando você. Eu queria pedir que você, então, fizesse uma oração para a gente, pastor. E aí pudesse incluir nesta oração, né, esse desejo aí, essa necessidade que temos aí de nascermos novamente, temos não odres velhos, né, mas odres novos, para recebermos Cristo em nossas vidas, e também pudesse incluir aí a questão das pessoas aqui. Houve alguns pedidos aqui, especialmente de ordem de saúde, alguns irmãos com parentes, conhecidos, que estão cometidos aí pelo vírus, né, pela Covid. Que Deus possa estar também atendendo essas pessoas, tanto os que estão com o vírus, quanto também outras pessoas também que têm demais enfermidades. Ora para a gente aí, por favor, pastor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Senhor, Pai, nós somos pecadores, Pai, todos nós. Nós temos a tendência da ignorância, mas a Tua palavra nos resgata desse mal, e da verdade brota a esperança, mesmo em meio aos momentos em que nós vivemos. Senhor, esse é um pedido sincero. Nos converta, Pai. Nos salve. Nos batize com Teu Santo Espírito. Renove a nossa mente, Pai. Nós somos difíceis, somos teimosos, temos verdade demais, opiniões demais, Pai. E às vezes, as nossas verdades, elas se sobrepõem às Tuas verdades. Foi assim com os fariseus, Pai. Que não seja conosco. Em nome de Jesus, nos achegamos no trono de graça. Não só isso também, Senhor. Nos livre de ver a hipocrisia. Nos livre dos nossos pecados, Senhor. Senhor, nós sabemos que perfeitos nós não seremos aqui nessa terra. Mas, Senhor, nos santifica. Nos santifica no Teu poder, no Teu nome. Santifica o Teu povo, Pai. E que o Teu povo possa brilhar na escuridão em que nós vivemos nesse mundo, Pai. E que as pessoas possam olhar para nós e ser encantadas conosco, assim como o mundo foi com Cristo. Que possamos ser os pequenos Cristo do tempo em que nós vivemos. Deus, o nosso país, o mundo, o nosso estado, as nossas cidades, Senhor, estão infestadas por um vírus. Senhor, por favor, protege o Teu povo. Protege os empregos da Tua gente, Pai, por favor. Protege as famílias, a saúde. Senhor, se houver algum irmão no hospital, entubado, Senhor Deus, nós pedimos que os Teus sinais se manifestem no nosso meio e que essas vidas agora que estão em sofrimento possam ser sinais e testemunhos que o Senhor age ainda hoje no meio do Teu povo. Senhor, nós elevamos essa prece em confiança do que o Senhor nos ouve, Pai. Nos faça ser homens e mulheres que são Teus, são para Ti e são por Ti, Pai. Nos livre da religião morna, fria, dura, de pessoas fechadas, mal encaradas, pessoas implacáveis. Nos faça ser como Jesus, Pai. Que possamos ser implacáveis contra o pecado e não contra o pecador. Que possamos ter autoridade em nossas abordagens e que possamos ler os sinais, porque a Tua vinda se aproxima. E que quando o Senhor voltar, nós possamos receber o Senhor, não apenas como Messias, mas como Senhor e Salvador de um novo reino, um caminho novo, um novo tempo nas nossas vidas. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Amém, pastor. Deus abençoe mais uma vez, viu? Meu muito obrigado aqui mais uma vez por ter aceito o convite. E os nossos irmãos aí, que Deus possa continuar abençoando você aí, na sua casa, continue se cuidando, para que nada de mal aconteça a você, e cuidando aí dos preparos, né, dos cuidados, das regras sanitárias nos impõem. Continue orando, vamos continuar orando, né, um pelos outros, para que essa situação possa ser resolvida. E quem sabe um dia, pastor, você podia estar aqui com a gente presencialmente, né, depois que voltar aí às igrejas, né, estar um dia aqui com a gente. Vamos marcar esse dia aí, hein? Quem sabe um dia pode dar certo, né? Amém, amém. É isso aí, tá certo? Amigos, mas é isso. Então, Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana. Quarta-feira, 19h45, estaremos aqui novamente para mais uma adoração ao Senhor. Que Deus abençoe você e conceda-lhe uma boa semana. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim.